Hello students, I am teacher Nemer Jeunon. I'm happy to be here with you one more time. Hoje a nossa aula é para o 9º ano, então pegue aí o papel, a caneta, vamos registrar as partes mais importantes da nossa aula e é com muito prazer que eu estou aqui com você hoje, 9º ano. Então, let's go! Time to study, hora de estudar. So, sit down in front of TV, relax and let's practice in English, ok? O tema da nossa aula de hoje é sobre o momento que nós estamos vivendo da pandemia. Devido ao assunto que está aí no pet de vocês, eu peguei esse tema como referência, ok? Life in the Pandemic, a vida na pandemia. Então aproveitem, tem textos que estão aí no pet de vocês, registrem tudo para que na hora que vocês forem fazer as atividades vocês não tenham dúvidas. Alright? Especial e show. Eu peguei esse texto aí bem do pet mesmo, para a gente trabalhar um vocabulário que tem nele, palavras que se parecem com português. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, pandemic, continuous, circulate, globe, aspect, human, connect, culture. Temos também palavras performance, community, cultural. Então, connections, essas palavras se parecem com português. Vou fazer a tradução desse texto que está aí no seu pet, para que você já se interaja do assunto e depois vamos falar desse vocabulário, alright? Então, vamos lá. A pandemia Covid-19, que continua a circular pelo mundo, está afetando quase todos os aspectos da vida diária, incluindo a própria necessidade humana de se conectar à cultura. Com muitos espaços do patrimônio mundial fechado, nossa conexão com o patrimônio foi enfraquecida, com shows, apresentações de teatros e práticas culturais da comunidade interrompidos ou cancelado, nossa conexão uns com os outros também enfraqueceu. Então, essa aí é só a tradução do texto que está aí no pet de vocês, para que na hora que vocês forem fazer as atividades, vocês já tenham um entendimento desse texto, ok? Temos lá o vocabulário, palavras que se parecem com português, porém com sentido diferente. Esse a gente dá o nome de false friends, né? Palavras em inglês que se parecem com as palavras, porém o significado é bem diferente. Veja exemplos. Temos lá site, concert, show e musical concert, ok? Então, site, espaço, né? Então, a gente usa muito isso na linguagem da internet, né? Os sites aí, os espaços onde a gente pode pesquisar e procurar sobre diversos assuntos. Temos também o concert, que é o show, porque muita gente às vezes pensa que show, né, um musical, que o artista faz lá no palco, em inglês a gente fala concert, tá? Porque show é mostra, é alguma mostra cultural, alguma coisa que acontece nesse sentido. Temos também o musical concert. Esse sim é o concerto musical, certo? Então, para não confundir, show se diz concert e o concerto se diz musical concert, ok? Seguindo aí, cognates. Cognates são as palavras em inglês que se parecem com as palavras em português, mas o significado é igual. Então, ali a gente tinha naquele texto cultural, a gente tinha event, connect, human. Essas palavras, elas se parecem e o significado também se parece. Então, cultural, cultural, event, evento, connect, conectar e human, humano. Então, a gente tem aí os false friends, né, que são palavras que se parecem, mas o significado é diferente. Porém, temos também os cognates, palavras que se parecem e têm o mesmo significado. Isso já ajuda muito a gente na hora da tradução, ok? Seguindo aí, lá também no pet de vocês falavam muito sobre o assunto da pandemia, então eu tirei algumas perguntinhas para que você possa memorizar e também responder aí da sua casa. Vamos lá, students. Which event and cultural activity do you miss most? Então, isso aí é para a gente refletir. Durante esse período que a gente teve que ficar em casa, né, nos resguardando, tomando todos os cuidados, quais os eventos culturais ou as atividades que você sentiu mais falta? Então, eu citei aqui, ó, theater. Let's repeat with me. Theater, ok? Concert, street event, cinema e cultural party,
ok? Vou falar uma vez e vocês aí de casa vão repetindo junto comigo. Então vamos lá. Theater, concert, street events, cinema, cultural party. Né? Então vamos fazer a tradução aqui. Theater, teatro. Concert, show. Street events, eventos de rua. Cinema, cinema e cultural party, festas cultural, ok? Então, qual desses aí que você sentiu mais falta? Pode memorizar e se tiver essa pergunta no PET, aproveita para registrar, ok, students? Where would you like to go when social distancing is over? Então, essa perguntinha está falando o seguinte: onde você gostaria de ir quando esse distanciamento social acabar? Então, citei alguns exemplos aqui de lugares e se tiver aí no PET, aproveita para responder. School, let's repeat with me. School, mall, church, club, open fairs, playground. Então, essas palavrinhas aí são lugares, ok? Então, school, escola, mall, shopping, né? Porque o shopping mesmo, o sentido é compra, mas a palavrinha mall, ela indica o shopping, várias lojas dentro de um estabelecimento, ok? Church, igreja, club, clube, open fairs, feira aberta, feira livre, né? E playground, parque, ok? Parque de diversão aí a gente chama de playground. Muito bem, então dentro desses aí, qual que você sentiu mais falta nesse momento da pandemia, nesse momento do distanciamento social e quando voltar você vai querer ir e curtir porque você merece, ok, student? Damos também mais uma perguntinha aqui, ó. What daily activity did you miss most during social distancing? Então, quais as atividades diárias você sentiu falta durante esse distanciamento social, né? Walking, caminhada, workout, malhar, né? Ir para academia, praticar alguma atividade, certo? Running, corrida, soccer, futebol, English course, o seu curso de inglês, que é muito importante, hein, student? Ou meet friends, encontrar amigos. Então, vamos praticar o vocabulário aí, repetindo comigo. Walking, workout, running, soccer, English course, meet friends, ok? Então, esse vocabulário aí, pensando direitinho, se tiver no seu PET, pode registrar quais dessas atividades você mais sentiu falta durante o distanciamento social. O mundo, dentro dessa pandemia, ele se tornou o quê? Uma live. Então, você pode ver que a pandemia também nos trouxe diversos termos em inglês, live, lockdown e entre outros, né? Então, isso também foi importante para a gente memorizar e aprender um pouco mais de inglês, mesmo nesse momento difícil. Então, aqui eu coloquei, temos o hábito de usar estrangeirismo, especialmente vindos do inglês. O termo live é um desses. Mas o que é live? Ao vivo é a tradução literal, expressão que está sendo utilizada desde que se disseminou a prática das transmissões de vídeo em tempo real, via redes sociais digitais. A adoção automática da palavra em inglês, acompanhando esse fenômeno dos vídeos ao vivo, permitiu com que passemos a entender live como praticamente um gênero audiovisual. Então, no sentido literal da palavra, significa ao vivo, alguma coisa que a gente está fazendo em tempo real. Né? Por isso que os shows e diversos outros eventos viraram uma live, porque em tempo real aquilo vai chegar na sua casa para você se divertir, já que você não pode, nesse momento, estar participando de lugares com muitas pessoas e aglomerações. Então a live é isso, o sentido literal é ao vivo, mas dentro da pandemia ela virou um evento, né, na verdade. Então, a gente tem ali lives de teatro, lives de shows com diversos artistas para nos distrair nesse momento tão difícil, ok? Live pressupõe peculiaridade, a mais óbvia é de que se trata de transmissão pela internet, em particular em redes sociais digitais. E isso não para por aí. Há partidas de futebol, há programas jornalísticos, enfim, há uma porção de outros eventos ao vivo no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que por si só
por si só não chamamos de live. Então é isso, esses eventos teve uma dimensão maior, né? Não é só o ao vivo dentro de um programa, é alguma coisa que foi preparada para você assistir aí na sua casa, se distrair e se divertir. Hoje a gente incorporou dentro do nosso vocabulário a palavrinha live, ok? Now answer the question. Qual a tradução literal para a palavra live? Depois que a gente viu esse texto aí, qual seria a resposta de vocês? Gravação de vídeo? Ficar em casa? É um ao vivo ou apenas uma gravação? Ok? Então, acertou o student que falou ao vivo, né? Porque é a tradução literal. Mas, como eu expliquei, hoje virou um evento aí que a gente pode participar de dentro da nossa casa com uma diversão, uma interação bem grande. A palavra live é usada hoje por todo mundo em qual sentido? Então aí já pergunta sem ser o sentido literal da palavra. Gravação de vídeos na internet, transmissão de vídeos pelas redes sociais digitais em tempo real, montagem de vídeo no Facebook ou montagem de fotos no Instagram, ok? Facebook, Instagram, in English. Então vamos lá, acertou o aluno que pensou em transmissões de vídeo pelas redes sociais digitais em tempo real. Então a gente usa muito essas plataformas para que essa live chegue até você, ok? Temos também aqui um pouco sobre o podcast, que é outra coisa que já existia, mas que na pandemia, nesse momento que estamos vivendo, ficou mais forte, né? Então vamos ver o que é o podcast. Palavra inglesa de iPod, marca registrada norte-americana, mais broadcast, transmissão. Então é um substantivo masculino, né? É arquivo de áudio ou multimídia divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser baixado da internet e lido no computador ou no dispositivo próprio. E o plural aí é podcasts. Então isso aí é o quê? Como se fosse um texto jornalístico, alguma coisa que você vai ouvir aí da sua casa, vai se inteirar no assunto e você pode baixar também e ler. Isso ficou muito mais forte na pandemia porque a gente procurava sempre informação. Então o podcast é uma bagagem grande, é cheio de informação e é como se fosse ali um programa de rádio mesmo, que você vai ouvindo aonde você estiver. Se você precisar sair de casa também, tomando todos os cuidados, é claro, você colocaria o fone de ouvido e ia sabendo as notícias, se interagindo com o mundo, né? Então é um termo aí que ficou mais forte durante a pandemia, certo? Trouxe aqui também um vocabulário que está relacionado a esse tema que a gente está trabalhando, que é a pandemia. Então temos lá o Pandemic Vocabulary. Vamos trabalhar cada palavrinha. Outbreak, disease, illness, spread, epidemic, pandemic, contagious, symptoms, infect, crowding. Então, falando cada tradução aí para você. Outbreak, surto, disease, doença, illness, enfermidade, spread, espalhar, epidemic, epidemia, pandemic, pandemia, contagious, contágio, symptom, sintoma, infect, contaminar e crowding, aglomeração, ok? Então, isso aí é o vocabulário para que você interaja, para que você saiba mais sobre o assunto. Se pegar algum texto jornalístico em inglês, vocês vão ver que isso aí está bem alto, bem forte lá nos textos. Então, você vai conseguir ter um entendimento melhor na hora de analisar esses textos com termos técnicos, ok? Look these sentences. The virus is spreading very fast. Aqui faltou um is, tá? Porque the virus is spreading very fast. Significa que o vírus está espalhando muito rápido. Coloquei essas sentenças aqui para que vocês possam ver que como essas palavras se encaixam dentro do contexto e como que a gente vai falar isso em inglês, ok? The coronavirus started in the China. Então, coronavírus começou lá na China, ok? The symptoms are fever, cough e difficult breathing. Então, os sintomas são febre, tosses e dificuldade de respiração. Estuda aí para a gente ver
o vocabulário dentro de um contexto. Aí vamos analisando cada frase aí, ó. The virus, faltou o is ali, né? Então, I'm sorry, me desculpe. The virus is spreading very fast. Em que tempo verbal a frase se encontra? Então, a gente tem que analisar o seguinte. Tem o verbo to be lá, o is, e o ing no final do verbo principal, essa situação está acontecendo. Então, seria futuro? Seria um simple present? Seria um present continuous ou seria um simple past? Então, se a coisa está acontecendo, a gente analisa essa frase como present continuous. Então, the virus is spreading very fast. Significa que ele está espalhando. Isso é uma situação contínua. Ele não terminou a ação ainda de se espalhar. Então, é uma coisa que está em continuidade. Beleza? Temos lá também, ó, the coronavirus started in the China. A gente pega o verbo principal aqui, que é o start, e vem com um ed no final. Esse ed caracteriza alguma coisa que aconteceu. Se aconteceu, está no futuro, está no simple present, está no present continuous ou no simple past. Então, se a coisa já aconteceu, ela está no simple past, ela está no passado. Então, fique atento que os verbos regulares no passado, ele ganha um ed no final do verbo. Então, por exemplo, o verbo work, trabalhar. Se eu quero falar trabalhei, worked. O verbo dance, dançar. Se eu quero falar dancei, danced. Então, esses são os verbos regulares. Na próxima aula, a gente vai trabalhar verbos irregulares, que aí já mudam a forma e não é só essa regrinha do ed. Ok? Aí perguntou lá também o que é cognates, né? Então, de acordo com a nossa aula aí, que a gente viu os false friends e vimos os cognates, o que você responderia? Palavras parecidas na grafia e com o mesmo significado? Palavras parecidas na grafia e com significado diferente? Ou palavras que não se parecem na grafia? Então, acertou o aluno que respondeu palavras parecidas na grafia e com o mesmo significado. Então, isso é muito importante, porque assim como a gente tem os false friends, a gente também tem os true friends, nossos amigos verdadeiros, né? Aquele que se parece e é daquela forma, te ajudando um pouco mais aí na hora do translation, que é a tradução. Did you know? Você sabia? Então tem uma curiosidade aqui para vocês, ó, que o álcool gel com concentração menor que 70% não é eficaz para desinfecção. Então fiquem atentos aí nesse momento, ok, student? O vírus não é capaz de entrar na pele, apenas em partes mucosas como boca, nariz e olhos, ok? Então curiosidade aí para você. Esta é a 6ª pandemia que o nosso mundo está vivendo. O Covid-19, coronavírus, afeta principalmente as células do pulmão e do intestino. Então, did you know? Você sabia? Fica aí essa curiosidade para você. Tome seus devidos cuidados, higienize todos os seus objetos, lavem as mãos na hora de sair de casa, porque esse momento que a gente ainda está vivendo vai passar, mas ainda não passou. Então, por isso, esse PET foi todo dedicado a isso e a minha aula também. Espero que vocês tenham aproveitado, né, bastante, registrado aí o que vocês têm dúvidas. E a gente tira dúvida no final da aula, pode ligar que a sua pergunta é muito importante para nós. Ok? Thanks for watching. Obrigado por assistir, student. E eu vejo você na próxima aula. See you next class. Kisses and bye bye.